Paz, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre por excelência, irmãos. O tema é Ano Novo, como disse o nosso irmão Sivaldo, que se comunica diretamente com o calendário, com a data de hoje, 1º de janeiro de 2018. Gostaríamos de evocar alguns excertos, alguns trechos de um filósofo do Livro dos Espíritos e do Evangelho de Lucas. Começamos a falar sobre Heráclito, que viveu entre 540 a.C. a 470 a.C. Filósofo pré-socrático, nasceu em Éfeso, antiga colônia grega, na Ásia Menor. Heráclito está entre aqueles de sua época que se preocupou com a procura, com a descoberta da origem de todas as coisas. O que originava e o que regulava todas as coisas. Era essa a preocupação principal de Heráclito. Heráclito é conhecido pelas suas afirmativas sobre a impermanência de todas as coisas, sobre o movimento que é constante, perene, por toda parte. É dele uma frase que possui diversas traduções, mas ficamos com essa, que diz: nenhum homem entra 2 vezes em um mesmo rio, porque ao dele sair e ao tornar a ele, nem as águas, nem o homem são os mesmos. Nós, hoje, Ano Novo, costumeiramente, na passagem do ano e no dia 1º de cada ano, voltamos às expectativas sobre o novo que virá. Fica o alívio para alguns, o saudosismo para outros, no que se refere ao ano que passou, e expectativas mais ou menos otimistas, apontadas para o ano seguinte, o ano novo. Segundo Heráclito, o novo não é algo do calendário, não é algo que se circunscreva a um dia, a um período de um ano qualquer, mas é uma realidade diária, na verdade, mesmo instantânea. A todo instante estamos vivendo o novo. Nenhum de nós, meus irmãos, poderá viver de forma repetida esse dia que estamos vivendo agora, esse segundo que passa e que não voltará jamais, esse corpo que animamos, ou essa expectativa de reentrar num corpo de carne daqui a pouco, quando a misericórdia divina nos abençoar com uma nova oportunidade de reencarnação, nenhum de nós viverá novamente, quer seja esse minuto na carne, quer seja a expectativa de um novo mergulho na carne enquanto estamos fora do corpo. Cada minuto, cada instante, cada fração de tempo é inédito em todo o universo. Heráclito, como dissemos há pouco, era um desses que se preocupavam no seu tempo sobre a origem de todas as coisas. De onde vem tudo? E como que esse tudo se processa? Em que se baseia, em que se sustenta esse tudo? O que governa todas as coisas? Quando vamos ao Livro dos Espíritos, que tem em 18 de abril de 1857, a sua primeira edição. Vamos à questão de número 37,
do capítulo 3, do livro 1, que diz assim, a pergunta é feita por Kardec: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? A resposta dos espíritos superiores, que trabalharam na codificação sob orientação do Cristo, amando do próprio Cristo, governador deste orbe, é esta: sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Kardec comenta: a razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. A doutrina espírita, bem o sabemos hoje, aqueles que se debruçam sobre os estudos espíritas, que gastam do seu precioso tempo na tentativa de entender que é a doutrina espírita, sabemos nós que a doutrina espírita é a repetição das palavras do Cristo na sua mais perfeita pureza, e a ampliação dessas como previsto por Ele mesmo, Cristo. Porque quando Ele esteve aqui entre nós, no corpo de carne, havia dito Ele que nos enviaria o Consolador prometido, que haveria de recordar as suas palavras e de revelar todas as coisas, porque Ele, Jesus, ao seu tempo, não poderia fazê-lo, porque mais limitados éramos nós àquele tempo, para entender com a inteligência e a moralidade algo mais que Ele poderia nos dizer. Ficou-nos então, por algum tempo, apenas o que os evangelhos, apenas o que os evangelistas registraram, apenas o que Paulo, em suas epístolas, deixou-nos também como registro. Mas o tempo passou e hoje recebemos esses esclarecimentos, como dito há pouco, previstos pelo Cristo, como complementação às suas próprias palavras daquele tempo. E é a doutrina espírita, como produto dessa promessa do Cristo, ela que nos vem ampliar o entendimento sobre Deus, nosso Pai. Já pelo Cristo mostrado a nós, não apenas como Criador, não apenas como origem de todas as coisas, não apenas como engenheiro, arquiteto do universo, mas também como nosso Pai, como aquele que zela por cada um de nós, que nos ama, que trabalha, como Jesus nos disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Deus, Pai laborioso, atuante, não distante da sua obra, mas zeloso como um pai, não ocioso como quem criou e nada mais faz depois do ato criador, mas como quem exemplifica o trabalho em perfeição em si mesmo, trabalhando Ele até hoje e sempre. Então, Deus é essa origem, essa causa primária de todas as coisas, procurada, pesquisada pelos filósofos desde priscas eras. E ver em Deus a origem de todas as coisas tem consequências muito maiores do que apenas o conhecimento, o reconhecimento da origem de todas as coisas. Significa entender como essas coisas, elas se sustentam, como elas se regulam, que leis são essas que mantêm essas coisas funcionando agora, neste momento. E quando vamos ao melhor entendimento sobre quem é Deus, sobre que é Deus, como estaria melhor em acordo com a pergunta de Kardec e com a resposta dos espíritos superiores, distinguindo Deus de coisas e de seres, colocando como algo à parte,
o Criador, nós vamos encontrar no entendimento de que Deus é perfeito, de que Deus é bom e justo, de que as coisas criadas por Ele devem ser necessariamente, como reflexo da sua natureza, boas, perfeitas, justas, bondosas. E assim, meus irmãos, dentro de uma preocupação que nos acompanha desde há muito, que é sobre o depois, que é sobre o céu e o inferno, que é sobre o reino de Deus, que é sobre a felicidade, que estamos acostumados a pensar para algo depois da morte, nós vamos a Lucas, em o capítulo 17, versículos 20 e 21, numa fala de Jesus, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Quando nós, por muito tempo, muitos anos gastos, preocupados porque compreendemos de forma equivocada os ensinos religiosos que vieram sendo transmitidos ao longo do tempo. Preocupados porque entendemos mal as próprias palavras do Cristo. Entendendo mal porque nós ainda nos deixando levar por pensadores que concluíram apressadamente que o mundo é mau, e o que nos resta é, dentro da preocupação daqueles que esperam dias felizes, esperar esses dias felizes depois da morte, depois daqui, num mundo que não é esse. Quando vemos Jesus falar que esse reino dos céus, ele não possui formas concretas. Não se pode dizer, não, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ele está no meio de vós. Ele está onde vós estiverdes. Ele está, para alguns tradutores, dentro de vós. Nós começamos a corrigir esse entendimento distorcido e recuperar o entendimento sobre a nossa responsabilidade, sobre o agora, que não se repete, sobre o hoje, que não volta atrás, porque o amanhã nunca virá. O amanhã, no entendimento sóbrio, lúcido, sobre o que é o tempo, nunca existirá, porque o amanhã sempre será hoje para nós, quando nós chegarmos a esse amanhã. Nenhum de nós vive no amanhã. Nenhum de nós vive no ontem. Todos nós sempre vivemos e sempre viveremos no hoje. No hoje que não se repete, no hoje que é inédito. E se colhemos no hoje, que é o amanhã de ontem, algo ruim, é porque no hoje de ontem, nós vivemos mal, plantamos mal, escolhemos mal. É preciso, então, aprender que escolhas é essas que temos feito no agora, para que o agora, quando esse agora for o amanhã que esperamos, seja um agora melhor, mais saboroso, mais feliz. Seja esse agora no corpo físico, ou seja esse agora fora do corpo físico, no plano espiritual. Porque Jesus não o circunscreveu, esse reino dos céus, a um plano, não o circunscreveu a uma região, a uma esfera geográfica, a um país, a um planeta. Ele disse, o reino dos céus está no meio de vós. Onde vós estiverdes, aí estará o reino dos céus. Se o reino dos céus estiver
construído, estiver materializado na forma de vivermos, na forma de pensarmos, na forma de sentirmos. Então vamos ao cumprimento da promessa do Cristo, que disse que o que viria depois seria o Consolador, o que consola. Porque quando olhamos para os nossos corpos putrescíveis, os nossos corpos perecíveis, esses corpos frágeis de carne, que ocupamos por algum tempo, que recebemos por ocasião da fecundação dos gametas que vieram dos nossos pais, e que costumamos ver concluída a fase inicial no ato do nascimento, e findo essa vida, esse nascimento, no fenômeno que chamamos morte, por muito tempo tem nos sido desesperador a constatação, a despeito das nossas expectativas de vida permanente, de continuarmos vivos, a constatação desse fenômeno que chamamos morte, porque entendemos que ele é sinônimo de fim, de que depois dele nada há que se esperar. Por quê? Porque como nós, no corpo físico, não conseguimos alcançar com os nossos olhos físicos, salvo casos muito pontuais daqueles que são dotados de clarividência, e veem os irmãos, veem pessoas que estão fora do corpo e que se mostram vivas, nós constatamos que a nossa visão, ela esbarra, ela para, depois da cessação da vida no corpo físico, depois do caixão, depois do enterro. Não mais vemos aquele ente querido, não mais vemos vida naquele corpo, não mais vemos vida naquela pessoa. Então, associamos a esse evento o fim. Como dissemos há pouco, cumpre também por isto que vamos ler, o papel de consolador, que nos consola, que alivia a dor do desespero que tem sido incontornável para homens de ciência e de ignorância ao longo do tempo. Na questão de número 171 de O Livro dos Espíritos, nós lemos: em que se baseia o dogma da reencarnação? É a pergunta feita por Kardec. A resposta dos espíritos superiores é esta: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Kardec, logo a seguir, tece o seguinte comentário: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação
isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não o deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Meus irmãos, vindo para mais perto dos dias que atravessamos neste corpo de carne, vindo para mais perto das notícias que são conhecidas pela maioria de nós, se não de todos nós, nós sabemos que a corrupção graça neste país. E por outras notícias sabemos que ela não é privilégio deste país, mas encontramos exemplos dela por toda parte neste planeta. E quantos desastres são vistos por todos os lados. Muitas pessoas muito bem intencionadas, mas levantam bandeiras de separação entre os filhos de Deus do que de união entre eles. Mais promovem a discórdia, a confusão, do que o entendimento, não obstante as suas melhores intenções. Meus irmãos, todos eles e todos nós estamos numa mesma jornada evolutiva, num mesmo plano de evolução, num mesmo plano concebido pelo mesmo Pai, pela mesma vontade criadora. Como dito pelo nosso irmão Sivaldo na mensagem inicial, César e nós, César e os seus subordinados, o governo e nós, os governados, procedemos da mesma fonte divina. A falta de entendimento que temos conservado conosco, sim, por algo natural, uma vez que na natureza não há saltos. Ninguém vence a ignorância senão pelos esforços do trabalho e da instrução. Então, superar a própria ignorância é um trabalho do tempo. Mas temos conservado também a ignorância pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia, pela nossa falta de humildade, para olhar para nós mesmos diante do espelho e reconhecer que a corrupção mora em nós. Se nós não olharmos diante do espelho e reconhecermos que somos, em muitos aspectos, tão corruptos quanto os que estão no governo, que temos atos tão desonestos quanto eles têm, se não os temos no hoje de agora, tivemos no hoje de ontem, no hoje de anteontem, porque ninguém faz certo o que não aprendeu a fazer. Se nós aprendemos e hoje fazemos algo melhor, isso não é realidade permanente de todo o sempre para trás, porque um dia ignoramos o que hoje sabemos. Diz-nos um filósofo da antiguidade: conhece-te a ti mesmo, e nisso aponta-nos ele uma fórmula para poder vencer as nossas imperfeições. Porque ninguém modifica aquilo que não conhece. Nós só planejamos uma reforma em nossos lares
Só planejamos uma reforma na casa espírita porque abrimos os olhos e vemos paredes que estão gastas, tintas que estão envelhecidas, buracos que pedem emassamento, que pedem reposição de massa, para voltar a apresentar uma estética mais agradável aos nossos olhos. Se não reconhecemos defeitos e imperfeições, nada de reforma, nada de mudança, nada há que ser feito para obter algo melhor. Afinal de contas, já alcançamos o ápice, o apogeu, a perfeição. É preciso olhar no espelho com sinceridade, com humildade, sem desejo de fingir, porque o fingimento nada muda. Nós podemos até enganar uma dúzia de homens neste mundo, ou até mais do que isso. Mas ninguém engana a si mesmo, porque quando vamos aos nossos sentimentos, quando vamos à nossa satisfação em viver, se não temos feito por onde, nada encontramos ali que nos dê paz, que nos dê alegria, que nos dê satisfação em viver. E daí tantos suicídios entre pobres, entre ricos, entre pessoas ditas feias e pessoas ditas dotadas de beleza escultural, pessoas anônimas e pessoas dotadas de fama, todas elas, e nenhuma delas está imune, isenta de ter respostas compatíveis com as suas ações, com as suas escolhas, perante as leis perfeitas que nos regem. Porque se o mundo não foi feito pelo fogo, como defendia Heráclito, se o mundo não foi feito pela água, como defendia Tales de Mileto, elementos que não pensam, que não são dotados de inteligência, que não podem planejar, porque não possuem em si a faculdade de planejar. Mas foi feita por aquele que seria inominável, que é inominável. Diz no texto bíblico que no momento em que ele se apresenta a Moisés, ele diz, eu sou. Não apresenta um nome, não diz um nome, diz, eu sou. Mas nós habituamos a chamá-lo para ter algo, um nome, uma referência, uma forma de nos referir a ele, Deus. E hoje sabemos, pelos espíritos superiores, que sob a orientação do Cristo que governa este planeta, que ele é a suprema inteligência. Nós nos gabamos da nossa inteligência, que produz música, que produz telas, que são exibidas em galerias de arte, visitadas pelas pessoas mais respeitáveis no mundo da erudição. Se nós nos gabamos de construir equipamentos eletrônicos que abreviam o agora na comunicação, que antes era de meses, escrevia-se num instante, e aquele instante era lido, era chegado aos ouvidos, aos olhos daquele a quem se destinava aquelas letras, meses depois. Reduzimos isso pelos conhecimentos tecnológicos a frações de segundo. Escrevemos aqui frações de segundo, depois alguém no outro lado do planeta lê. Se nós nos gabamos dessa inteligência, coloquemos os joelhos nos chãos, em ato de reverência, àquele que criou a nossa inteligência, e àquele que governa todas as coisas, e que corrige o nosso entendimento sobre aquilo que achamos ser o caos, sobre os dias que atravessamos e julgamos desordenados, julgamos sem direção. Joana de Ângeles, uma dessas trabalhadoras incansáveis do bem, que trabalham seguindo fielmente o Cristo por entender que de fato Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele se declarou,
quando aqui esteve no corpo de carne. Ajuda-nos a corrigir o pensamento equivocado que temos sobre as dificuldades que atravessamos dentro ou fora do corpo, e o que inclui o dia de hoje, 1º de janeiro de 2018, dizendo-nos: depois do minuto mais escuro da madrugada, é que temos os primeiros clarões, o anúncio dos primeiros clarões do alvorecer. Sem passar pelo ponto mais escuro da madrugada, jamais poderíamos sonhar, esperar, ver novamente a luz do sol, novamente as cores, as formas, a beleza que essa luz solar nos revela aos olhos. Meus irmãos, diante de toda essa grandeza que é a vida, nós não temos que ser pessimistas e nem mesmo otimistas, apenas amar a vida. Como diz-nos o texto sagrado, em todas as coisas dai graças, porque de todas as lágrimas nós temos aprendido a fazer sorrisos, não maquiados, não fingidos, mas sorrisos verdadeiros, que ainda que não manifestados no rosto, são o símbolo do que experimentamos na alma: bem-estar, satisfação em vivermos, paz interior. Meus irmãos, Jesus crucificado, para os homens o derrotado, César o que permaneceu vivo naquele momento, e para os homens o vitorioso. O tempo passou e nós não buscamos César como orientador dos nossos caminhos. Quando temos fome de consolo, quando temos sede de esclarecimento, de discernimento para as escolhas que precisamos fazer a todo instante, porque o agora é sempre inédito, e o agora nós nunca vimos antes. Por mais que tenham escrito livros, por mais que tenham dito sobre a vida, por mais que tenham encenado essa vida em palcos de teatro ao redor do mundo, nós sempre teremos o desafio de decidir no agora, que nunca foi vivido, que é sempre inédito. Quando temos necessidade, fome de esclarecimento, de consolo, não buscamos em César, mas em Cristo, Jesus. Quem é que tem vivido ao longo do tempo, inspirando multidões que, independentemente de se dizerem cristãs ou não, têm se melhorado na forma de se relacionar uns com os outros, por ter assimilado mais ou menos aquilo que Jesus disse, ter resumido toda a lei e os profetas: amar a Deus de todo o seu espírito, de toda a sua alma, de todo o seu coração, acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a nós mesmos. Que princípio ético, que família humana poderá gozar de mínimo equilíbrio entre as paredes da estrutura doméstica, entre os limites geográficos que demarcam uma nação, sem considerar, consciente ou inconscientemente, estes princípios. Sem considerar que aquilo que gostaria que o outro me fizesse, é isso que devo fazer ao outro. Meus irmãos, reconhecer que Deus é a causa de todas as coisas, nos faz ver que todas as coisas são pensadas. Todas elas apontam para um amanhã, que será o hoje, daqui a pouco, pensado, planejado, porque Ele é a suprema inteligência, e não um elemento irracional como o fogo e a água. Ter conosco
que Jesus é o mestre por excelência, aquele que nos aponta o caminho, é recordar as suas palavras que nos lembram do nosso compromisso perante nós mesmos. Porque diz-nos ele: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Tome a sua cruz de se esforçar para amar. Tome a sua cruz de se esforçar para se instruir. Não fique entregue ao chão como criança birrenta que esperneia, que se rebela contra a ordem instituída por não entendê-la. Assuma a sua condição de filho de Deus e de dotado por Ele de inteligência para entender as leis que Ele criou e se harmonize com essa lei e viva plenamente, fazendo que o novo não seja uma expectativa de calendário, na virada do ano, uma expectativa em relação ao exterior, que muitos de nós não alcançaremos nessa vida, quando esperamos que esse exterior seja o dinheiro, a fortuna, a beleza, a fama, mas que esse novo seja o novo dentro de nós, acessível a todos, independentemente do seu grau intelectual, das suas possibilidades financeiras, da sua estética facial. A todos esses é possível ter o novo em si, novo de plenitude, novo de alegria, de paz, de felicidade. Meus irmãos, acordemos para a nossa realidade de espíritos eternos. Entendamos que somos filhos de Deus e que o Cristo governa este mundo que não está desgovernado, mas muito bem governado. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe abundantemente a todos nós, hoje e sempre, como assim Ele o faz, independentemente de nós rogarmos a Ele. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Jesus, assim seja.